Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo às 10 mais do dia, hoje 4 de novembro, e já vamos trazer aqui os principais destaques da edição do vídeo de hoje. Campanha de Biden diz que a declaração de Trump é ultrajante e que a apuração não vai parar. Itália decreta toque de recolher em meio à segunda onda de Covid-19 na Europa. Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia Bolsonaro, estou falando de Flávio Bolsonaro, por organização criminosa, peculato e também lavagem de dinheiro. 2 irmãos são atropelados por padre e morrem na BR-230 no município de Vargem Alegre, no interior do Ceará. A apuração em Wisconsin e Michigan põe Biden mais perto da vitória, é o que dizem especialistas. Chove quase 120 milímetros no interior do estado do Ceará. Pelo menos 50 cidades tiveram precipitações. Vereador e candidato à reeleição é baleado pelo primo no município de Jardim, aqui no Ceará. Pesquisa Ibope Fortaleza. Sarto agora tem 29%, Capitão Wagner 27% e Luiziano Lins do PT 24%. Senado aprova voto de repúdio contra decisão judicial que se apoiou em tese de estupro culposo. Existe estupro culposo? Nós vamos já entender essa história. Casal que estava desaparecido foi executado em tribunal do crime, diz a polícia aqui do Ceará. Gente, eu sou Célio Teixeira, agradeço demais as pessoas que já se inscreveram lá no canal do Célio Teixeira, convido os amigos e os outros para participarem também, indo lá se inscreverem no canal e manter esse veículo de comunicação trazendo informações todos os dias, como sempre tem feito já há algum tempo. Agradeço demais quem se inscreveu e quero fazer um convite àqueles que não se inscreveram ainda, vão lá e participem do canal do Célio Teixeira e também nas minhas redes sociais. Muito obrigado a todos pela companhia, aqueles que têm participado, e vamos convidar os amigos também para participarem. A campanha de Joe Biden classificou como ultrajante, sem precedentes e incorretas as declarações do presidente Donald Trump, que na madrugada desta quarta-feira, já hoje, portanto, declarou-se vencedor da eleição americana, mesmo antes do encerramento da apuração. Em nota assinada por Jane Dillon, chefe da campanha de Biden, os democratas também dizem que a contagem de votos não vai parar e que todas as cédulas serão contadas como prevê a lei. Não vai acontecer, a contagem não para. Ele continuará, ou ela continuará essa contagem, até que todos os votos devidamente expressos sejam contados. A eleição dos Estados Unidos prossegue, mas me parece, segundo especialistas, que Joe Biden deve vencer as eleições. Vamos esperar para ver, ainda faltam votos para concluir esta apuração lá nos Estados Unidos. O primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte assinou na noite desta terça-feira, ontem, portanto, um decreto para instaurar um novo toque de recolher em todo o país em meio à segunda onda de Covid-19 na Europa. A restrição será das 22 às 5 horas e começa amanhã, na quinta-feira, e vai até o dia 3 de dezembro. A Itália é o 6º país com mais mortes, quase 40 mil mortes, e o 12º com mais casos, cerca de 760 mil no mundo atualmente, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, lá dos Estados Unidos. O país registrou um recorde de 31.756 novos infectados no último sábado, dia 31. É a segunda onda tomando conta da Europa. O Ministério Público do Rio de Janeiro informou na noite desta terça-feira, ontem, portanto, que denunciou à Justiça o senador Flávio Bolsonaro, que é lá do Republicanos do Rio de Janeiro, o ex-assessor Fabrício Queiroz e mais 15 investigados por organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita no esquema das rachadinhas, na época em que Flávio Bolsonaro era deputado estadual lá no Rio de Janeiro. A denúncia foi ajuizada no dia 19 de outubro e encaminhada nesta terça-feira, ontem, portanto, ao desembargador responsável pelo processo no Tribunal de Justiça do Rio. Pior que contra o Flávio Bolsonaro, já tem uma testemunha que afirmou que devolvia parte do salário para o Queiroz.
Um padre atropelou e matou 2 irmãos em Vargem Alegre. Vargem Alegre fica a cerca de 446 quilômetros de Fortaleza. De acordo com o relatório policial, o acidente foi registrado por volta das 18 horas e 40 minutos na rodovia BR-230, na noite desta terça-feira, ontem, portanto. A polícia afirmou que o técnico em enfermagem, João Paulo Ferreira, estava em sua motocicleta quando tentou desviar de entulhos na pista. O condutor da moto se desequilibrou e caiu na rodovia. A polícia também afirmou que a irmã do motociclista, identificada como Lúcia Souza, em outra motocicleta parou para ajudar o irmão. No entanto, ambos foram atingidos pelo automóvel conduzido pelo padre, que não teve a sua identidade revelada. Gente, que pena. A delegacia de Vargem Alegre, a 18ª região, apura o caso. A polícia afirmou ainda que o padre deve prestar depoimento na manhã desta quinta-feira. Agentes do Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, sinalizaram o local e também uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, foi acionada. Como isso aconteceu? O cara foi desviar aí de entulho que tinha na pista, caiu, a irmã dele vinha atrás em outra motocicleta, tentou ajudar o irmão. Poucos segundos depois, o padre vinha em outro veículo, terminou atropelando os dois e lamentavelmente morreu. A apuração de votos nos Estados Unidos, de 2 estados, Wisconsin e também Michigan, nesta quarta-feira, dia 4, abriu caminho, segundo especialistas, para o democrata John Biden chegar mais perto da Casa Branca. Conforme analistas alertaram nas semanas anteriores, a votação em alguns estados poderiam registrar uma virada democrática no curso da apuração dos votos, quando as cédulas pelo correio fossem contabilizadas. É o que tem acontecido nos 2 estados do crucial meio-oeste, região que deu a Donald Trump a vitória no ano de 2016. Candidatos democratas costumam ter ganhos na apuração após a votação nos estados onde a contabilização de cédulas pelo correio é feita após a contagem dos votos presenciais. Isso porque o eleitorado democrata é mais propenso a votar de maneira antecipada. E segundo especialistas, John Biden pode estar levando vantagem, pode levar as eleições nos Estados Unidos. Pelo segundo dia consecutivo, o Ceará foi banhado por bons volumes pluviométricos. São chuvas, viu, gente? Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI, entre as 7 horas da última terça-feira de ontem, portanto, e às 7 horas de hoje, quarta-feira, choveu em pelo menos 50 municípios, com destaques para as regiões norte e também sertão central. O maior índice verificado até agora foi no município de Crateús. Lá, gente, 119,4 milímetros, seguido por Vajota com 88 milímetros e Poeira 72, Quiterianópolis 71. Os números estão sendo ainda atualizados. Vale dizer que nós estamos no início de novembro e já são chuvas acima de 100 milímetros em alguns municípios do Ceará nos últimos 2 dias e que isso propicia o volume de água em pequenos rios, riachos e já enchendo alguns reservatórios. Olha que coisa boa está acontecendo no Ceará, porque chuva em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro até junho é sinal de alegria para o sertanejo. O vereador e candidato à reeleição à Câmara do município de Jardim, no Ceará, o nome dele é Péricles de Sá, foi atingido por 3 tiros na manhã desta quarta-feira pelo primo Wilson Roriz Filho. Péricles, conhecido na cidade como Pequim, de 57 anos, está internado no Hospital Santo Antônio, em Barbalha, com quadro estável de saúde, segundo a unidade. A Polícia Militar informou que o Wilson Roriz convidou Péricles para um encontro no sítio onde mora, isso lá no distrito das Cacimbas, na zona rural de Jardim, onde os dois tiveram uma discussão. Em meio aí a um bate-boca, Wilson sacou de uma arma, de um revólver, disparou tiros contra Pequim, atingindo-o 3 vezes. Ainda bem, claro, estou falando que ainda bem, isso não é um fato que alegre ninguém, não. Pelo contrário, muitos candidatos têm sido assassinados no Brasil neste ano de 2020, mas isso aí é um caso de tentativa de homicídio, não por questões meramente politiqueiras ou políticas como tem acontecido, mas sim por questões de discussão aí entre familiares. Vamos falar aí de pesquisa para a briga aí pela Prefeitura de Fortaleza. Segundo a pesquisa Ibope, com intenções de voto para a Prefeitura de Fortaleza nas eleições deste ano de 2020,
divulgada ontem pela TV Verdes Mares, aponta o candidato José Sarto, do PDT, capitão Wagner, do PROS, e Luiziane Lins, do PT, em empate técnico. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A grande diferença dessa última pesquisa é que o candidato José Sarto, candidato aí dos Ferreira Gomes e do prefeito Roberto Cláudio, estava em terceiro lugar e agora, mesmo nesse empate técnico, já assumiu a dianteira. José Sarto tem 29% das intenções de voto. Capitão Wagner, que era o primeiro, agora cai para segundo com 27%. E Luiziane Lins, que era a segunda, agora passa para a terceira posição com 24% das intenções de voto. Heitor Ferrer tem 4%, Célio Studer tem 2%, Heitor Freire 2%, Renato Roseno 2%, tem outros candidatos aí que não pontuaram. Brancos e nulos 6%, não sabem ou não quiseram responder 3%. A pesquisa foi encomendada aí pela TV Verdes Mares e registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 08692/2020. Este é o segundo levantamento feito pelo IBOP sobre intenções de voto dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza desde o começo da campanha eleitoral. Gente, hoje uma notícia de uma decisão aí de um promotor, um juiz envolvendo um advogado tem uma repercussão negativa em todo o país. Um voto que nunca se viu falar quando um estupro é culposo. A pessoa estuprou sem querer. Isso não cabe na cabeça de ninguém. E aí, essa situação hoje tem sido uma repercussão grande em todo o país. Senadores aprovaram por unanimidade nesta terça-feira, isso foi ontem, um voto de repúdio contra a decisão judicial que absolveu o empresário André de Camargo Aranha do crime de estupro contra a influenciadora digital Mariana Ferrer. A tese que garantiu a liberdade... Gente, isso é um absurdo. A tese que garantiu a liberdade ao acusado foi de estupro culposo. Praticou, mas não teve culpa. Gente, isso não existe. Quando não há intenção, como é que se pratica um estupro se não tem intenção? A tese que garantiu liberdade ao acusado foi de estupro culposo quando não há intenção. A sentença inédita foi aprovada pelo juiz Hudson Marcos de Florianópolis, Santa Catarina, responsabilizando a própria vítima pelo crime hediondo. Onde é que nós estamos? O voto de repúdio também é direcionado ao advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, defensor do empresário, e ao promotor de justiça Tiago Carriço de Oliveira. Em reportagem do Intercept Brasil, um vídeo com trechos do julgamento do caso mostra a influenciadora sendo humilhada pelo advogado de defesa do empresário. Gastão chega a dizer que jamais teria uma filha do nível de Mariana Ferrer e mostra fotos publicadas pela jovem aí no Instagram, segundo ele, em posição ginecológica, para sustentar a argumentação de que ela seria culpada pelo ocorrido. Agora eu pergunto, uma roupa ou a forma como a pessoa se veste, ou quando posta alguma coisa, isso indica que a pessoa pode ser estuprada? Onde nós estamos? Que absurdo é esse? Gente, não dá para acreditar que juiz, promotor e advogado façam algo dessa natureza nesse país. Isso precisa ser repudiado e precisa urgentemente que alguém tome providência. Não dá para entender nada desse tipo. Se alguém veste uma roupa com um decote a mais, se alguém posta uma foto aí, está dizendo que pode ser estuprado, que não tem culpa, quem fizer isso não é culpado. Gente, onde nós estamos? Um casal que estava desaparecido desde o dia 11 de setembro deste ano foi raptado, levado a um tribunal do crime e executado e enterrado por um grupo criminoso em Aquiraz, que fica ali próximo a Fortaleza, na região metropolitana. As informações foram repassadas pela Polícia Civil do Ceará nesta quarta-feira. Os corpos foram encontrados em um terreno baldio no distrito de Jacundá, na última sexta-feira, dia 30, e levados à perícia forense do Ceará, Perfoce, onde passam por análise de DNA para confirmar que os corpos são de Sheldon Luiz de Castro Ângelo e de Leidiane de Souza Vieira. 5 suspeitos de cometer o crime foram presos. O pior é que esse casal aí
falsificou nomes, estava com documentos falsos, terminaram sendo executados e a polícia teve até dificuldade de identificar se eles eram o verdadeiro casal que havia sumido desde o mês de setembro. O duplo homicídio está ligado a outro crime. Um motorista de aplicativo também foi julgado, mas terminou absolvido pelo grupo criminoso. Ele contou detalhes do caso à polícia e também acabou sendo assassinado dias depois. Gente, são essas informações às 10h do dia de hoje, 4 de novembro. Agradecer a todos vocês que estão acompanhando o vídeo, que estão lá se inscrevendo no canal do Célio Teixeira. Continuo convidando os amigos, mesmo que não sejam tão amigos, mas que gostem da boa informação. Vamos lá, se inscrevam no canal para manter este canal trazendo notícias, informações verdadeiras e importantes todos os dias. Agradecer demais a todos vocês pela participação, por aqueles que também vão nas minhas redes sociais. Amanhã nós estaremos de volta na produção de mais um vídeo às 10h do dia.